Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 59, a influência das condições naturais sobre a agricultura, agropecuária, perdão. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixa de clicar no link da aula de hoje, responder o formulário e garantir a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e devolução das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa realizar as atividades da aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Analisar e entender as influências das condições naturais, especialmente o clima, o relevo, o solo e a água, sobre a produção agropecuária. Mas antes da gente falar dessa influência natural, nós vamos relembrar o que é agropecuária. Então vamos lá. A agropecuária é uma atividade, é uma técnica desenvolvida pelo ser humano no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia. E quais são as atividades que se destacam nesse setor? A agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas, né? Então, a agricultura é ali o cultivo, né? Quando o homem planta para que ele possa utilizar aquele produto. A pecuária, criação de animais, né? Para consumo. E as atividades extrativistas são quando nós, seres humanos, coletamos os elementos disponibilizados pela natureza. E os tipos de produções citadas, agricultura, pecuária e as atividades extrativistas, elas têm como finalidade principal atender o mercado de alimentos e de matérias-primas. Mas para que nós possamos, né, praticar a atividade da agricultura, praticar a atividade da pecuária, nós dependemos muitas vezes, né, das condições aí naturais. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. As práticas do homem, né, por exemplo, a agropecuária, que envolve o cultivo de gêneros agrícolas e também a criação de animais, é muito influenciada pelas condições naturais. Algumas limitações impostas pela natureza, elas são superadas através de técnicas, através da tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico. O homem consegue aí, né, consegue superar essas limitações. Porém, outras limitações impostas pelas condições naturais ainda são difíceis de serem superadas. E aí nós vamos começar a falar primeiro do clima, tá? Só que antes vamos analisar esse mapa, né? Esse mapa ele mostra os tipos de clima que nós temos no nosso planeta. Então nós temos uma diversidade, uma variedade imensa de climas. Nós temos os climas quentes, nós temos os climas frios, né, polar, nós vamos ter os climas temperados nessas regiões aqui. Então, a condição climática, o fator clima, ele interfere diretamente nas atividades ali de agropecuária. O clima é um dos elementos naturais que mais interfere, então veja como isso, né, é importante. Sobre a agricultura, eventos extremos como, por exemplo, escassez ou excesso de chuva, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas geram grandes perdas para a produção agrícola. Então, quando a agricultura ou a pecuária, ela sofre ali por conta dessa condição climática, muita chuva, pouca chuva, temperatura muito alta, temperatura muito fria, isso traz perda para aquele setor. E, consequentemente, quando esse produto, né, chegar até o consumidor, até nós, ele vai chegar ali com um preço elevado. Então, nós passamos por períodos em que o preço dos produtos ele sobe e ele desce, né? E alguns fatores contribuem para que isso aconteça. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, é importante você copiar a atividade no caderno para que possa responder. Vamos lá.
Considerando a relação entre as práticas humanas e as condições naturais, assinale a opção incorreta, tá? Uma só. Letra A. A produtividade da agricultura depende de condições naturais favoráveis? Não sei, vamos ver. B. Quanto mais chuva ocorrer, melhor será a produtividade agrícola? Será? C. O homem consegue superar algumas limitações naturais com o uso de técnicas? E D. Eventos extremos como seca, ondas de frio ou calor prejudicam a agricultura. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você, estudante, acertou? Vamos lá então, né? Então, considerando a relação entre práticas humanas e condições naturais, assinale a opção incorreta, né? Então, quem assinalou a opção B, quanto mais chuva ocorrer, melhor será a produtividade agrícola, tá certo, tá de parabéns, né? Essa alternativa, ela tá incorreta, porque se chover demais, o homem precisa de técnicas para escoar essa água, né? Para que não haja uma região ali de alagamento. Então, ela não melhora a produtividade agrícola, porém a chuva contribui bastante, ok? Então, vamos dar continuidade. Nós estávamos falando ali do clima, né? Que ele é um fator que mais interfere na produção da agropecuária. E é importante conhecer acerca da adaptação climática de cada cultivo. Então, quando o agricultor, né, ele está se preparando para plantar um tipo de cultivo, ele precisa conhecer qual o melhor tipo de cultivo que ele pode plantar naquela região onde ele está inserido, ok? Algumas hortaliças, como escarola, alface, repolho, rúcula, se adaptam bem a climas mais amenos e frios, né? Quando também algumas pragas que atacam esses cultivos, elas se propagam menos. Outros produtos, como por exemplo a cana-de-açúcar, ela se adapta muito bem a climas quentes e mais seco, né? E a cana-de-açúcar, ela é uma cultura que vem sendo aí, a sua criação, o seu cultivo, ela vem sendo espalhada aí por diversas localidades do nosso país. As suas áreas, elas vêm sendo ampliadas, ok? Na pecuária também. Então, a gente viu que para
a agricultura, é importante conhecer ali o tipo de clima, né, da sua região para você saber o que você pode cultivar. Na pecuária também, né? Você vai escolher as raças dos animais de acordo com a região que você está, né? O clima, se ele vai se adaptar ou não. Então, algumas raças, elas se adaptam a climas tropicais, climas mais quentes, como é o caso do nosso país aqui, né? O que nós vamos mais ter aqui no nosso país é a raça Nelore. Outras raças, algumas raças britânicas, por exemplo, como Angus, Devon, Hereford, eles se adaptam mais a climas temperados e frios. Então, é importante, né, que quem for praticar essa prática da pecuária saiba, né, tenha o conhecimento do que ele pode trazer para a região onde vai ter a pecuária. Mudanças climáticas e impactos na agricultura. Então, aqui eu vou ler esses slides para vocês. De acordo com as projeções de aumento da temperatura do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a configuração da produção agrícola brasileira, olha como é importante, pode mudar significativamente nos próximos anos. Culturas como o algodão, o arroz, café, feijão, girassol e milho sofrerão uma diminuição da área favorável em virtude do aumento da temperatura a nível mundial. Então, essa mudança climática que nós vemos passando aí por todo o mundo, ela influencia diretamente na agricultura e vai afetar o nosso país também, né? Porque a cultura desses produtos aqui, ela vai diminuir no nosso país. A área onde ela é produzida vai diminuir. Outro fator importante da gente analisar, falamos um pouquinho do clima, é o relevo. O relevo, ele pode facilitar ou dificultar a prática agrícola. Como? As áreas mais planas do relevo, né, elas favorecem a agricultura, facilita a mecanização da agricultura e também, né, a utilização ali de transportes para transportar esses produtos. As áreas mais íngremes, de maior declividade, morros, montanhas, elas podem ali dificultar a questão da agricultura, né? Fica mais difícil fazer o uso de máquinas e também fica um pouco mais difícil transportar esses produtos. E aí aqui nós temos um exemplo, né? Plantação de algodão nas planícies do Kansas, nos Estados Unidos. Então, se a gente for prestar atenção nessa foto, é uma área de planície, é uma área plana, onde favorece a agricultura, porque podemos utilizar, por exemplo, as máquinas, né, nesse tipo de relevo. E também favorece a questão do transporte, transportar essa mercadoria. E aí nós temos um outro exemplo, né, que é lá no Vietnã. Então, vejam como o relevo, observem a fotografia e vejam como o relevo ele é diferente. Nós estamos falando de um relevo mais inclinado, né, mais íngreme, diferente das planícies. E aí, o que os agricultores têm que fazer? Eles precisam utilizar algumas técnicas para que eles possam utilizar esse terreno para cultivar. Então, no caso aqui, com o objetivo de controlar erosão em terrenos inclinados, os agricultores fazem o quê? Constroem terraços ou degraus, que são essas partes aqui, ó, que vocês podem observar na fotografia. Por que é importante fazer esses degraus? Porque daí a água, quando ela escoar, a velocidade dela, né, ela vai ser barrada por esses degraus. Ela vai infiltrar melhor no solo. Isso vai fazer com que o processo de erosão seja contido e que tenha ali o sucesso no cultivo do que está sendo plantado nessa região. E nós vamos para mais uma atividade. Vamos lá. Observe atentamente as imagens abaixo. Então, agora eu preciso que vocês prestem atenção nessas imagens, porque daí eu vou colocar a atividade, ok? Então, nós temos a imagem número 1, né? O que será que é isso daqui na imagem número 1, né? Presta bastante atenção. E nós temos a imagem número 2 ali, né? Também mostra um tipo de relevo. E aí a pergunta é o seguinte:
Qual das alternativas abaixo são fatores que limitam a prática da agricultura de acordo com as imagens? Então, alternativa A, imagem 1 e imagem 2. Seca ou escassez de chuva, imagem 2, relevo montanhoso. Alternativa B, a imagem 1, cobertura florestal e a 2, relevo plano. C, imagem 1, excesso de calor e a 2, altitude. Ou alternativa D, a imagem 1, acessibilidade e a 2, erosão do solo. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, vamos ver quem acertou a atividade? Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo são fatores que limitam a prática de agricultura de acordo com as imagens? Então, para quem respondeu a alternativa A, seca ou escassez de chuva e relevo montanhoso, está de parabéns. É a alternativa que representa aquelas imagens, ok? Então, dando continuidade na nossa aula, nós já falamos ali do clima, nós falamos do relevo e agora nós vamos falar do solo. O solo, ele é um recurso natural renovável que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais para as plantas. Então, o solo, ele vai fornecer esses nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver. Um solo fértil possui grande capacidade de fornecer água e nutrientes para as plantas, mas a sua fertilidade pode variar. Mesmo dentro de uma única propriedade, eu posso ter um solo mais fértil, um solo menos fértil, né? Pode variar isso aí. Por isso, é muito importante o agricultor conhecer o tipo de solo da sua lavoura. E para ele conhecer esse tipo de solo, ele precisa de uma análise específica daquele solo que tem ali na sua propriedade. Então, os solos mais apropriados para a agricultura, eles são ricos em humus, matéria orgânica em decomposição, que é componente muito importante para a fertilidade do terreno. Então, nós temos no exemplo aqui, né, a fotografia de um solo fértil com bastante humus. Quando o solo não é tão fértil, aí o agricultor precisa trabalhar naquele solo, né? Ele precisa preparar aquele solo ali com nutrientes, para que aquele solo possa receber ali os cultivos. A água também é outro fator muito importante na agricultura. Então, a água proveniente dos rios ou da chuva, ela é um elemento cuja sua falta
ou excesso pode inviabilizar determinados cultivos. Então, em muitos casos, a falta de chuva pode ser solucionada com a irrigação. Então, esse fator natural, a água, né, existem algumas técnicas, algumas tecnologias desenvolvidas pelo homem que pode ali, né, amenizar essa situação. Então, a falta de água, da chuva, a gente resolve com a irrigação. Já o excesso de água no solo, ele pode ser resolvido com um sistema de drenagem, que consiste na abertura de valas ou na implantação de drenos. Então, nós vamos ver aqui um exemplo, né? Então, no Brasil, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, a agricultura irrigada, essa fotografia, ela mostra essa irrigação da agricultura. Ela está presente em todas as regiões do Brasil, especialmente onde há escassez, a falta de água, como é o caso da região do semiárido, que ocorre ali períodos prolongados de seca, né? Então, a falta de água, com o uso da tecnologia, pode ser resolvido pelo homem. Por um outro lado, nós vamos ter aqui, quando a gente tem uma quantidade grande, um excesso de água, o que pode ser feito? Aí nós precisamos, através também de técnicas da tecnologia, drenar essa água. Então, a drenagem é um processo fundamental na agricultura. Quando a drenagem natural dos seus terrenos não funciona, aí, né, seja pelo excesso de chuva ou por pouca porosidade do solo, é necessário recorrer à drenagem artificial. E aí nós temos um esqueminha aqui de um exemplo de drenagem, né, artificial. Claro que não é o único, existem outras técnicas também. Então, nós vamos ter aqui na figura, né, a drenagem, o sistema de drenagem subterrâneo. Então, essas flechinhas indicam por onde a água ela vai escoar. Ela passa por espécies de telhas, por espécies de valas, até chegar numa vala grande e daí, né, ela acaba seguindo o fluxo aqui da água. Então, é um sistema de drenagem, né, que ele é feito para conter esse excesso de água. E aí nós vamos fazer mais uma atividade, presta bastante atenção, copiar e responder no caderno. Quais são os elementos naturais fundamentais para o desenvolvimento da agropecuária? E explique cada um deles. Agora, a atividade é com vocês.
Vamos ver, estudante, se você acertou essa atividade? Então vamos lá. Quais são os elementos naturais fundamentais para o desenvolvimento da agropecuária? E aí nós teríamos que explicar cada um deles. Então os elementos são relevo, clima, solo e água. O relevo, ele pode facilitar ou dificultar a prática da agropecuária. O clima determina os cultivos e as raças de animais adequados para cada área. Os solos podem ser mais férteis, o que ajuda o desenvolvimento da agricultura. E a água é importante porque a falta ou excesso pode inviabilizar a agricultura. Para você, estudante que acertou, parabéns! E essa foi a nossa aula de hoje, onde nós podemos ali analisar alguns fatores naturais que interferem na agropecuária. Falamos um pouquinho ali do clima, do relevo, do solo, da água. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula e encontro vocês na nossa próxima aula.